pessoal, quanto tempo, né? A gente está bastante tempo separados. Infelizmente, a gente não está podendo ir para a igreja, a gente não pode ir para a salinha, a gente não está podendo se reunir para ter o nosso ministério infantil. Mas Jesus Cristo e a sua palavra está sempre com a gente. E hoje eu quero contar uma história especial sobre Jesus Cristo. Essa história se chama o Sermão da Montanha. Os sermões são ensinamentos que Jesus deu. E essa história, ela estava lá no capítulo, entre os capítulos 5 a 8 do livro de Mateus. E essa é uma história muito legal. Aconteceu certa vez que Jesus Cristo subiu no monte e ele estava orando. E após isso, após esse tempo de oração, Jesus Cristo, ele desceu da montanha e ele escolheu 12 pessoas, 12 discípulos, pessoas que seguiriam ele, pessoas que ele ensinaria e que ajudariam ele a espalhar o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo para todas as pessoas. Esses discípulos, eles também foram chamados de apóstolos. Eles eram Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Natanael, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, é um outro Tiago que era filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que é aquele que mais tarde traiu Jesus. O que acontece? Após escolher esses 12 discípulos, Jesus Cristo reuniu uma multidão e ele passou vários ensinamentos. Entre esses ensinamentos, Jesus Cristo disse que benditos, felizes serão aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Ele disse também que felizes serão aqueles que demonstram misericórdia, que demonstram amor e perdão para as outras pessoas, porque eles também vão receber esse amor e esse perdão. E Jesus Cristo disse que nós devemos amar os nossos inimigos e sermos bons com aquelas pessoas que fazem mal para nós. Então, se alguém faz mal para você, você não tem motivo para devolver o mal para essa pessoa. Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos responder com amor, que nós devemos ser bondosos mesmo para aquelas pessoas que fazem mal para a gente. E o que mais ele disse? Ele falou que nós somos como o sal e como a luz. Nós somos como o sal que coloca tempero nesse mundo. Sem comida, sem sal, né, a comida fica sem sabor. E sem luz, tudo fica escuro. E o que acontece? Muitas pessoas não conseguem enxergar que elas precisam de Jesus. E nós podemos mostrar o quanto Jesus as ama para que elas possam ver o amor de Jesus. Mas sabe o que acontecia? Mesmo naquela época, muitas pessoas ficavam preocupadas. Elas ficavam preocupadas com o dia de amanhã. Será se eu vou ter uma roupa para vestir? Será se eu vou ter comida? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer muitas coisas porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã. E o que acontece? É legal a gente cuidar do nosso futuro, mas não é legal ficar muito preocupado com o que vai acontecer, porque a gente sabe que Deus cuida da gente. E sabe o que Jesus Cristo disse? Olhem os pássaros, olhem as aves. Você já viu um pássaro, uma ave plantando uma árvore? Não, né? Às vezes eles voam, jogam sementes, mas eles não estão regando e cuidando ali para que a árvore cresça. É Deus que faz a árvore crescer e que dá o fruto que vai alimentar os passarinhos. Jesus Cristo disse, olha as flores dos campos. Elas são tão belas, elas crescem e é Deus que dá o crescimento para elas. Jesus Cristo, ele nos ensinou que nós não nos devemos preocupar com o dia de amanhã. E o que acontece no dia de hoje? A gente está vivendo nesses tempos de pandemia, né? E muitas vezes, o que acontece nesses tempos do coronavírus? A gente não está podendo sair para encontrar os nossos amigos, para ir para a escola, para ir naquele lugar, para ir no cinema, aquele lugar que a gente gostava de ir. Muitas vezes a gente não está podendo ver o nosso avô, nossa avó, nossos primos, aqueles amigos com os quais a gente poderia brincar. E isso deixa o nosso coração triste. Mas Jesus disse que a gente não precisa ficar triste. E a gente não precisa ter medo do dia de amanhã. A gente precisa se cuidar sim. A gente precisa usar máscara, a gente precisa lavar as mãos, a gente precisa tomar cuidados. Mas a gente não precisa se preocupar ou ficar com medo sobre o dia de amanhã. Porque Jesus Cristo cuida da gente. E sabe o que ele disse nesse tempo? Quando ele estava ensinando aquele sermão na montanha, ele disse assim, e esse é um versículo que eu quero deixar com vocês.
Em Mateus 6, versículo 33, Jesus disse: ponham em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele dará todas essas coisas a vocês. Mas que coisas são essas que Deus vai dar pra gente? Essas coisas foi aquilo que as pessoas lá estavam preocupadas. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? Como vai ser o dia de amanhã? Jesus Cristo disse que a gente não precisa se preocupar com isso, porque Ele cuida da gente. É Deus quem dá o nosso alimento, é Deus quem provê, Deus faz as plantas crescerem, Deus faz os animais se multiplicarem, Deus cuida de tudo, Deus cuida de todas as coisas e Deus ama você. Se Deus ama o passarinho, se Deus ama a flor do campo, muito mais Deus ama cada um de nós. E se Ele ama cada um de nós, Ele vai cuidar da gente. Então, como esse versículo disse, e vocês podem estar repetindo comigo e aprendendo esse versículo que está em Mateus, capítulo 6, versículo 33, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele dará todas essas coisas a vocês. Então, ao invés de ficar preocupado com o dia de amanhã, eu posso orar, eu posso buscar a Deus, eu posso falar: Deus, eu estou preocupado agora, mas me ajuda. Me ajuda a não ficar preocupado com o dia de amanhã. Me ajuda a não ter medo do coronavírus, me ajuda a não ter medo. E a gente pode até orar para que tudo isso passe, para que Deus faça com que haja uma cura para o corona, para que essa pandemia passe. A gente pode orar. Por quê? Porque se Deus ama a ave do campo, se Deus ama as flores do campo, muito mais Deus ama você e eu. E agora, vamos louvar ao Senhor? Oi, criançada, tudo bem? Então, tô com saudade de estar com vocês na salinha louvando a Deus, mas enquanto isso não é possível, eu trouxe uma música para vocês que vocês gostam bastante e eu espero que vocês aí em casa possam soltar a voz, pular, dançar, louvar ao Senhor com toda alegria. Vamos lá? Vem, 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 vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Seque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as trombetas soarão, abalando céu e chão. Seque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão.
Que bom que é louvar o Senhor. Nós ouvimos uma história da Bíblia, nós louvamos a Deus, assim como a gente fazia na salinha. E agora eu quero propor uma atividade para vocês. E para isso vocês vão precisar apenas de uma folha em branco. Essa atividade é uma história que vocês podem aprender para contar para os seus amiguinhos, para aquelas pessoas que você conhece. Eu sei que agora a gente não está podendo sair muito de casa. Vocês podem aproveitar e treinar essa história que vai precisar apenas de uma folha com o seu papai, com a sua mãe, com a sua família em casa. Vamos lá? E eu quero contar agora uma nova história para vocês. Na primeira história a gente utilizou a Bíblia para contar. Nessa história eu vou estar utilizando esse livro aqui. Vocês estão vendo esse livro? Mas espera aí, isso é uma folha em branco. Essa é a história da nossa vida. É a história da minha vida, da sua vida. Quando a gente nasce, a gente é um bebezinho, a gente não tem muitas coisas, a gente não faz muitas coisas, a gente começa a aprender, a gente aprende a andar, a gente aprende a falar. Então a nossa vida começa com uma folha em branco e a gente vai aprendendo coisas. Aí o que acontece? A gente tem uma família, a gente cresce, a gente tem uma casa, a gente tem um quarto. Então, eu vou estar fazendo aqui, ó, representando a nossa casa. Eu sei que tem gente que mora em apartamento, né? Mas aqui representa uma casa. Na nossa casa a gente tem o nosso quarto, a gente tem as nossas coisas. E essas coisas, muitas vezes, nos deixam felizes, né? A gente gosta de jogar videogame, a gente gosta de brincar com os nossos brinquedos. Mas será que essa felicidade dura para sempre? Agora que a gente está em tempo de quarentena, né? O coronavírus está por aí, muitos de nós têm que ficar em casa e a gente não consegue sair para encontrar os nossos amigos, vocês não conseguem sair para brincar com os seus amigos. E às vezes, mesmo tendo um bando de coisa em casa, o dia fica meio chato, né? Então as coisas materiais que a gente tem, elas podem até nos alegrar por um tempo, mas elas não vão trazer uma alegria para sempre. E aí o que acontece? Muitas vezes, mesmo com tudo isso, a gente olha para dentro da nossa vida e vocês estão vendo alguma coisa aqui? Nada, né? Porque ela fica vazia. E o que acontece? A gente tenta fazer várias coisas às vezes para preencher esse vazio. Uma das coisas que as pessoas amam fazer, eu gosto de fazer também, é viajar. Então, a gente pode pegar um avião, a gente pode pegar um carro e viajar. É muito legal fazer uma viagem, é muito legal conhecer novos lugares, apesar de que na época que a gente está não dá para fazer isso, né? E o que acontece? Mesmo com essas viagens, mesmo com tudo isso, essa alegria não dura para sempre. Eu tenho certeza que vocês já conheceram bastante lugares legais, mas agora que a gente não está podendo sair de casa, é até legal lembrar de tudo isso, né? Mas a gente ficou feliz quando a gente estava naquele lugar legal, naquela viagem. A gente não continua feliz por causa disso. As viagens e as coisas que a gente tem trazem alegrias momentâneas. Então, na verdade, né, isso não traz uma alegria de verdade. Ela acaba. Terminou a viagem, o que a gente tem? Tudo isso acabou. E muitas vezes a gente fica sem saber para onde ir. E o que acontece quando a gente fica sem saber para onde ir? A gente tenta várias coisas. E muitas vezes a gente dá tanta importância para várias outras coisas que a gente põe essas coisas em primeiro lugar. E sempre que a gente coloca algo em primeiro lugar, que não é Deus, a gente está pecando. E o que o pecado faz? O pecado, ele nos separa de Deus. Ele nos deixa longe de Deus. E isso não é uma coisa legal. Mas o que acontece? Quando a gente está sem direção, tem sempre um lugar para o qual a gente pode olhar, que é para cima. Deus, ele está ali. E se a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, ele cuida da gente. E ele cuidou muito antes da gente nascer. Mas como assim? Muito antes da gente nascer, Deus já sabia que a gente ia pecar. E Jesus Cristo, que é Deus, se tornou homem e morreu por nós numa cruz. Ele derramou o sangue dele na cruz e ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Então aqueles pecados que nos separavam de Deus, agora eles não nos separam mais. Por quê?
Porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço do pecado. Todo pecado, o pecado é como se fosse uma dívida. A gente fica devendo e alguém precisa pagar. E Jesus Cristo pagou por nós, quando Ele deu a sua vida por nós. Então, como a gente falou, a gente pode sempre estar olhando para cima, porque quando a gente olha para o céu, nós lembramos de Jesus Cristo. E como que era mesmo o versículo? Jesus Cristo dizia que nós devemos colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, devemos pôr em primeiro lugar nas nossas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer. É colocar Jesus em primeiro lugar. Jesus para reinar em nosso coração. E todo rei, quando reina, ele tem o seu trono. Então é como se ele tivesse um trono, aquela cadeira que o rei senta dentro do nosso coração. A gente pode colocar várias coisas em primeiro lugar. A gente pode colocar várias pessoas em primeiro lugar. Mas quem a gente tem que colocar realmente em primeiro lugar é Jesus Cristo. É Deus. Porque quando a gente põe Ele em primeiro lugar, Ele vai cuidar de tudo aquilo que a gente precisa. E eu quero convidar vocês a fazer uma oração comigo agora. Lembrando sempre de Jesus Cristo. Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor deu a sua vida por nós. Muito obrigado porque a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor está cuidando da gente. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor deu a sua vida e morreu por nós numa cruz. E hoje, Pai, a gente quer lembrar que a gente quer convidar o Senhor a ser sempre aquele que vai estar reinando no trono do nosso coração. Vem cuidar das nossas vidas, Pai. Pai, que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar no nosso coração e que a gente se lembre que a gente pode sempre olhar para o Senhor, que a gente pode sempre ir para o Senhor quando a gente estiver triste, que o Senhor é o motivo da nossa alegria. Nós te louvamos e agradecemos. Em teu nome, Jesus. Amém.